Yo ho, essa franquia afundou. Qual é, galera? Vocês sabem que é verdade. Sejam bem-vindos, cinéfilos de plantão, a mais um TV Imaginando. Lembra daquela época em que Jack Sparrow era um personagem inovador, divertido? Bons tempos, né? Quase 15 anos depois do primeiro Piratas do Caribe, a gente tem aqui o 5º filme da franquia, Piratas do Caribe, A Vingança de Salazar. Aqui o Jack Sparrow se junta com dois jovens que estão em busca do Tridente de Poseidon, um artefato que dá ao seu portador poderes para controlar os sete mares e quebrar maldições. E vamos começar por ele mesmo, né? Jack Sparrow. Olha, se nos filmes passados, se no último filme, o cara já parecia uma caricatura do que ele já foi, aqui, meu Jesus amado, o Jack Sparrow, ele claramente funciona melhor quando ele não é o foco da situação, quando ele está acompanhando a jornada, que foi o caso do primeiro filme, e é o caso desse, mais ou menos, mas eu vou falar isso mais na frente. O problema aqui é que o Jack Sparrow é 100% alívio cômico. E quando mais da metade do que esse alívio cômico faz não tem graça, você tem um problema. Jack Sparrow, ele era um cara que você subestimava. Você olhava pra ele, você não dava nada, e o cara dava a volta por cima e mostrava por que ele era o maior pirata de todos os tempos. Aqui, as coisas simplesmente acontecem por sorte. O cara tá sempre bêbado, ele tá sempre gritando assustado de alguma coisa. Ele não é um personagem que faz a coisa acontecer, as coisas simplesmente acontecem com ele. Vamos falar agora dos nossos novos protagonistas. Como sempre, a gente tem um casalzinho acompanhando o Jack Sparrow. A gente tem o Henry, não vou falar muito sobre ele, se você não sabe detalhes sobre o personagem, vou manter assim. Ele tá atrás do tridente pra salvar o pai dele de uma maldição. Brenton Thwaites, que é o ator que interpreta, vamos dizer que ele não tem tido muita sorte com franquias. E eu não acho que essa aqui vai mudar as coisas pra ele, porque, infelizmente, ele é um ator que não tem muito carisma. Junto com ele tem a Kaya Scodelario, aí já a situação é um pouquinho diferente. A personagem dela é muito mais interessante e a Kaya é uma atriz melhor. Mas o roteiro não dá muita coisa pra ela fazer e a história dela também tem umas forçações de barra. E agora nós vamos ao nosso vilão, o Capitão Salazar. Javier Bardem é um baita ator e todo mundo sabe disso. E eu até achei o visual dele muito interessante quando ele apareceu no teaser trailer do filme. Mas era uma coisa que eu precisava ver no produto final porque parecia algo que precisava de mais tempo para renderizar, porque os efeitos estavam mais ou menos. Continuam mais ou menos no filme. Cá pra nós, quando você já viu isso e isso não é muito impressionante. Na verdade, é até um pouco broxante. Os efeitos desse filme são muito irregulares, eles oscilam entre bons e horríveis. Sério, tem momentos em que não dá pra acreditar que aquilo foi parar no filme final. E pra um filme que custou 230 milhões, alguns dizem que foi bem mais do que isso, o resultado é um pouco chocante. Mas voltando ao Javier Bardem, a performance dele é boa, o cara é um baita ator. E ele passa uma performance assustadora. O meu problema com o personagem é que ele não me parece o vilão da situação. Ele era um oficial que tinha por trabalho limpar os mares dos piratas. Que, vamos lá, apesar do nosso protagonista ser um pirata, convenhamos, piratas são ladrões, saqueadores, estupradores. E aí você tenta vilanizar esse cara quando tudo que ele estava fazendo era o trabalho dele. E ele acaba amaldiçoado, como toda pessoa que conhece o Jack Sparrow acaba sendo. Enfim, mas o grande problema do Salazar é que o personagem é subaproveitado. E esse é um grande problema do roteiro. O roteiro não tem foco. A gente tá toda hora pulando de um canto pro outro. Primeiro, esse tridente existiu há não sei quanto tempo. Mas de repente todo mundo pensou nele, todo mundo quer ele, todo mundo está indo atrás dele ao mesmo tempo. E não só isso, as pessoas necessárias para ir atrás do tridente estão tipo uma do lado da outra. Num mundo desse tamanho, todo mundo que precisava estar nessa história está na esquina um do outro ali. É muito preguiçoso. É um roteiro que precisa constantemente de coincidências. E
ele traz tramas que são completamente desnecessárias. Por exemplo, tem um capitão que está indo atrás da Karina por alguma razão. O filme nunca explica por quê, e o filme dá mais tempo a esse personagem do que ele precisava ter. E aí a gente pula da Karina com o Henry pro Jack Sparrow, pro Salazar, pro Barbosa, que por sinal, subaproveitado e jogado a esmo nesse filme. Aí a gente vai pra esse capitão e volta pro Jack Sparrow. Então o filme não sabe em quem se concentrar e pula de um lado pro outro. Aí a gente tem dois protagonistas novos que estão subdesenvolvidos. Jack Sparrow como um alívio cômico que ainda não funciona. Um vilão subaproveitado, Barbosa mais subaproveitado ainda, e os personagens que estão ali só porque eles estão ali. Vamos falar um pouquinho desses efeitos visuais, porque Jesus. Olha, a Disney já tá lançando essa modinha, não é? Já tá virando modinha da gente ver um personagem rejuvenescido. E a gente viu o quanto isso pode dar certo com Homem-Formiga, Capitão América Guerra Civil e mais recentemente em Guardiões da Galáxia 2. Então me surpreende que a mesma empresa, mesmo estúdio que nos trouxe esses 3 exemplos maravilhosos, tenha trazido também um dos piores exemplos. Lembram quando o Jeff Bridges foi rejuvenescido em Tron: O Legado e parecia uma coisa saída de um PS2? Bom, PS3. Olha, assim, no trailer parece muito bacana, não é? Mas assim, vamos dizer o seguinte. Quando a gente vê o Jack Sparrow de frente, rejuvenescido, e ele não está se mexendo, tá lindo. Agora, primeiro, se ele se virar, parece que o nariz dele tá querendo fugir pra bochecha. E 2, quando ele começa a falar, eu juro por Deus, teve um momento em que o Jack Sparrow fez eu juro que eu pensei no Annoying Orange. Eu não tô falando que os efeitos são 100% ruins, não. Mas eu acho que no momento em que eles eram pra ser impressionantes, eles deixam muito a desejar. E se a gente for comparar com os efeitos dos outros filmes, que foram feitos há mais de 10 anos, e alguns nem tinham um orçamento desse, então o resultado é bem decepcionante. A minha nota vai ser 5. Infelizmente, Piratas do Caribe parece uma franquia que a Disney não sabe pra onde quer levar. Então ela tá reciclando coisas que deram certo no passado, em vez de tentar trazer algo novo. Tem uma cena pós-créditos, e eu posso dizer 2 coisas. A Disney realmente tá sem ideias. E 2, depois de tudo que a gente viu na trama desse filme, essa cena não faz o menor sentido. Pelo menos pra mim. Bom, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não se esqueçam de curtir e de se inscrever para continuar nos acompanhando. Deixa aqui nos comentários o que você achou de Piratas do Caribe e a Vingança de Salazar, se você já teve a oportunidade de conferir. Acompanhe a gente nas nossas redes sociais e, é claro, cineimaginando.com para mais notícias, matérias e curiosidades da sétima arte. Tchau, tchau!